Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico aqui para o canal Católicos de Verdade. E hoje a palavra de Deus está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, do 32 até o 38. Naquele tempo, logo que saíram, eis que lhe trouxeram um endemoniado mudo. Expulso o demônio, o mudo falou. A multidão ficou admirada e pôs-se a dizer: Nunca se viu coisa semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida, como ovelha sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A messe é grande, mas poucos são os operários. Pedi, pois, ao Senhor que envie operários para a messe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui nós temos essa famosa passagem que Jesus sente que o povo está cansado, fadigado, está como se fosse ovelha sem pastor. E Jesus fala então que Deus mande operários para a messe. E hoje nós temos uma grande dificuldade. No mundo existe esse discurso que não tem operários. Quanto mais nós olhamos, temos menos vocações, tanto de homens como de mulheres. E com isso, querem justificar mudanças dentro da Santa Igreja. Como se esse fosse o verdadeiro motivo. Na realidade, o verdadeiro motivo é que na África não estão tendo faltas de vocações. No lugar que é o lugar mais difícil de se exercer a fé hoje, que é na Nigéria, onde as pessoas correm risco de martírio, lá está o maior seminário católico do mundo, que tem mais de 1000 seminaristas. E nós já trouxemos matérias a respeito aqui. Daí nós vemos o Vietnã ordenando muitos padres. E o que nós tiramos disso? Que, da onde se tem trazido a verdade de sempre da Igreja, as vocações têm aflorado. Aqui também já postei, na Diocese de Formosa, de Dom Adair José Guimarães, o seminário estava lotado. E o que se tira disso? Onde se tem bons pastores, bons bispos, onde se tem vivido um catolicismo autêntico, as vocações têm aparecido. Porém, na Europa, isso não tem acontecido. Na Europa, os casais que se dizem católicos tem menos de um filho por casal. Mas como que um casal católico? Vamos pensar aqui, pense comigo. Como que um casal católico que promete a Deus os filhos que Deus quiser, não tem nenhum filho de média por casal? É de se pensar que aquela promessa
não é verdadeira. É uma mentira. Estados Unidos. As pessoas já têm uma média muito maior de filhos. Lá está acontecendo uma grande conversão ao catolicismo, desde grandes pastores até muitos leigos. O catolicismo já está se tornando a maior profissão de fé cristã lá nos Estados Unidos. Aliás, já é. Claro, se somar os protestantes, o protestantismo é maior. Porém, se tratando de religião, o catolicismo é maior do que qualquer uma das denominações protestantes. E o que nós temos visto é que grandes pastores têm estudado e, com isso, lendo a patrística, lendo a história da igreja, com isso têm se tornado católicos. Está acontecendo conversões. Bom, diante desse cenário, o que nós podemos explanar aqui? Que só não vê a real situação aquele que não tem inteligência para isso. Vamos pegar o exemplo do primeiro trecho do Evangelho. Jesus, ele expulsa um demônio que fazia com que a pessoa não falasse. As multidões se alegraram. Porém, alguns dos fariseus começaram a falar que Jesus expulsava demônio pelo príncipe dos demônios. Ou seja, sempre colocam algo que não tem nada a ver para desfazer um bem que Jesus estava fazendo ou fez. Por quê? Porque não querem aceitar a verdade. É a mesma coisa, não querem aceitar que a igreja hoje, com a modernidade, com o liberalismo, com o progressismo, está caminhando muitas vezes para o erro. E por isso o enfraquecimento da fé, o enfraquecimento da igreja, a diminuição das vocações e, por fim, na Europa está acontecendo que mais jovens ateus estejam nascendo no mundo do que cristãos e do que católicos. Na África, não. Na África não tem missa carismática, na África não tem missa sertaneja, na África não tem missa afro. Lá tem missa. Então, lá o povo está se convertendo. Na África não tem teologia da libertação, mesmo sendo o continente mais pobre. O povo está se convertendo. Já no Brasil, muitos insistem com essas ideologias. Como é o caso que eu citei ontem, que a gente não pode citar o nome, porque se a gente cita o nome, pode ser processado por não ter direito de usar a imagem da pessoa. Mas as pessoas, elas não têm um mínimo de discernimento. E daí o que elas fazem é criticar. Mas elas não vão ir pagar o advogado depois. Mas o cristão tem que viver o martírio. Nós temos que viver o martírio. É isso que é a palavra de Deus. Nós não podemos negar a fé. Mas em nenhum momento a palavra de Deus vai dizer que nós não sejamos prudentes. Precisamos ser prudentes. Prudência não é mal para ninguém. Eu não posso sair
falando qualquer coisa de qualquer jeito. Nós temos que saber que existem as armas corretas. Tem hora que nós vamos atirar na infantaria e tem hora que nós vamos nos resguardar e fazer uma estratégia diferente na evangelização. Gostem ou não, essa é a realidade. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do seu coração.